Novo Campo está de volta, cheio de novidades. Confira os principais destaques de hoje. Produtores investem em criação de búfalos. Dia Internacional da Água é dia de se conscientizar. Criadores investem em mini coelhos. Safra de soja deve bater recorde de produtividade. Árvores nas cidades precisam de espaço ideal. E ainda você vai conhecer a produção de leite de búfala. Produtores brasileiros têm apostado na criação de búfalos com expectativa de aumentar a renda financeira. O último levantamento do IBGE em 2011 contabilizou 1.780.000 cabeças. No Rio Grande do Sul, com rebanho em torno de 80.000 cabeças, pequenos produtores também apostam na ideia. O pequeno rebanho do seu Aldomiro Viegas não é a única e principal atividade da propriedade. Mas, com certeza, na concorrência com as lavouras de arroz, soja e criação de gado, os búfalos são a grande paixão dele há cerca de 18 anos. Me apaixonei por esse bicho, achei bonito, assim, é tão feio que eles são, achei bonito de criar. E comecei, gostei e estou até hoje criando. E é uma criação boa, de rendimento, tudo, dá uma produção boa. E rende mais do que o gado, porque eles dão cria todos os anos. Nessa área da propriedade, próxima ao perímetro urbano e de fácil acesso, muitas cabeças de gado já foram roubadas. Com os búfalos, este problema acabou. Seu Aldomiro conta que eles andam sempre em grupo e são solidários. Quando um é ferido, os outros avançam, não dando chance aos ladrões. Os animais são dóceis, rústicos, se adaptam fácil e não exigem grandes cuidados e investimentos. Engordam fácil, até mesmo com pastagem de baixa qualidade. Adoecem menos que os bovinos e, na comparação com o gado, já conquistaram alguns pontos a favor. 2 anos, um terneiro com 2 anos, tu tem que vender, ele dá 300 quilos, 300 e pouco, um búfalo dá 500 quilos. Nem que ele valha menos, dá mais retorno, porque ele engorda primeiro, se cria primeiro do que o terneiro. Por exemplo, 50 vacas, pode ser que 20 dê cria de novo, né? E o búfalo de 50, 48, 50 dá todos os anos. É garantido? Garantido. A água é um componente natural de extrema importância para a sobrevivência. No último dia 22 foi comemorado o Dia Internacional da Água e nossa equipe foi conferir como é feito o tratamento da água e o que é necessário para que ela chegue limpa e pronta para uso na casa de cada um. 2/3 de toda a superfície do planeta é formada de água, mas apenas 3% de água doce. Recurso natural e indispensável à vida na Terra, a água que sai dos rios para abastecer as cidades tem que ser tratada antes de ser consumida. Este é o maior laboratório de análise da Sabesp. Amostras de água são trazidas para o local e analisadas por este grupo de técnicos e químicos que cuida do controle de qualidade. A degustação do líquido faz parte do processo. Sabor e odor são avaliados de forma criteriosa. Os relatórios da análise são encaminhados para as estações de tratamento, que passam a cuidar da água de acordo com as orientações técnicas. Nenhum sinal de contaminação escapa dos olhos desses profissionais. Além dos ensaios que são feitos na própria estação, que são ensaios de processo, esse aqui, ele unido a esses ensaios, eles garantem a potabilidade da água. Uma nova portaria do Ministério da Saúde exige que os testes de odor e degustação da água sejam feitos em todas as unidades. Todas as unidades da Sabesp têm um prazo até dezembro de 2013 para estar realizando o ensaio de gosto e odor conforme a legislação. Essa é a maior estação de tratamento da Sabesp, que funciona na região norte de São Paulo. São 33 mil litros de água por segundo que abastece boa parte da região metropolitana. Antes de chegar na estação de tratamento em São Paulo, a água percorre 80 quilômetros e passa por mais de 40 filtros. E a gente recebe água bruta que vem desde a divisa do estado de Minas. Essa estação ela é do tipo convencional.
ela possui a coagulação, floculação, seguida de decantação, filtração, segue as correções finais e segue para a distribuição. Já imaginou ter um coelho menor que o normal? Que caiba, por exemplo, na palma da sua mão? Eles existem e vieram da Itália e agora conquistam criadores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles são dóceis e fáceis de cuidar. Chamam a atenção pela beleza e pelas características diferenciadas, como orelhas caídas e pelos mais longos. A origem é italiana. Esse mimoso orelhudo é um excelente animal doméstico. Não faz barulho e nem tem cheiro. São os mini coelhos. Mini, pois chegam no máximo a 1,5 kg. Seu tamanho varia de 25 a 35 centímetros. Uma raça que tem atraído criadores. Cristiane e Sérgio, há 5 anos, entraram na atividade. A gente começou devagar, com poucos animais, e hoje a gente já tem um plantel que atende o mercado do Mato Grosso do Sul e até do Brasil. A gente já mandou coelhinhos para vários estados. Para quem pretende ter um mini coelho em casa, é recomendável criá-los em gaiolas. A alimentação é à base de ração e folhagens. Diferente dos coelhos comuns, eles são alterados geneticamente. Vivem em média 8 anos. O custo médio de um mini coelho chega a R$ 65. Um retorno financeiro que, segundo Cristiane, vale a pena. Tem um retorno garantido, mas o principal retorno é a satisfação de quem compra e tem um coelhinho e que segue todas as orientações que a gente fornece, tem um animal feliz e é feliz com ele também. Geralmente mansos e carinhosos, criam laços de cumplicidade principalmente com as crianças. Um mascote perfeito para elas. Na última safra de soja, o Brasil teve uma redução de 10 milhões de toneladas. Na safra atual, os produtores estão otimistas. Tudo porque dessa vez o clima tem ajudado e a soja deve bater recordes de produtividade. A prolongada estiagem que assolou a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, derrubou a produtividade da lavoura nacional de 75,3 milhões de toneladas de grãos para 65,2 milhões. A média de produtividade das lavouras ficou em torno de apenas 20 sacas por hectare contra as habituais 45. E o estado caiu para a 4ª posição entre os maiores produtores. Em 2012, os produtores amargaram severos prejuízos em função da estiagem. Para a safra de 2013, as perspectivas são as melhores possíveis. A área plantada foi aumentada e, se o clima continuar colaborando, desta vez os produtores não terão motivos para reclamar. Dirceu é engenheiro agrônomo da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul, e afirma que esta safra promete. Teve um estresse hídrico de uns 15 dias agora que a nossa cultura ficou sem um pouco de chuva, mas nós temos agora a parte reprodutiva da soja, que é a parte de formação do canivete, a vagem e o enchimento de grãos, que nós temos que contar com chuvas consideráveis ainda. Se nessas duas fases as chuvas continuarem frequentes como estão acontecendo agora, certamente nós teremos uma alta produtividade aqui no Rio Grande do Sul. Nesta propriedade de 450 hectares, a lavoura de soja está vistosa e em vários estágios de desenvolvimento. Afora um breve período de 15 dias sem chuva, que não chegou a causar danos, as frequentes precipitações trazem a esperança de que este ano, literalmente, a lavoura de soja não deixará a dever. Estamos prevendo uma colheita muito boa, em torno de 50 a 60 sacas por hectare. O clima está colaborando este ano? Este ano até agora sim. Está chovendo muito bem, deu uns 15 dias sem chuva, mas agora já retornou e a soja está desenvolvendo muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha como é feita a produção do leite de búfala. Não sai daí, a gente volta rapidinho.
Brasil possui o rebanho bubalino com quase 2 milhões de cabeças. À medida que o rebanho aumenta, cresce também o interesse dos produtores em explorar um mercado promissor, a produção de leite de búfala. Nesta propriedade, o dia começa cedinho, em função da ordenha de cerca de 80 búfalas. A produção por animal varia de 6 a 14 litros por ordenha e resulta em 500 litros de leite por dia. A meta é ampliar e melhorar a estrutura e dobrar a produção com 2 ordenhas diárias. Os animais têm potencial para isso e o mercado consumidor absorve toda a produção. Ele tem uma produção de leite razoável e um leite de excelente qualidade, o que torna um produto muito interessante para a indústria, oferece um rendimento industrial muito grande. Para tu teres uma ideia, a gente, enquanto se precisa de em torno de 10 litros de leite para se fabricar 1 quilo de queijo de leite de vaca bovina, nós com em torno aí de 5,5, 6 litros de leite de búfalo conseguimos fazer 1 quilo de queijo. Todos os produtores têm aumentado a sua produção e o mercado tem absorvido muito bem. Hoje nós diríamos que existe até uma certa falta de produto no mercado, oferecendo aí um espaço ainda e um momento de crescimento. Marcelo é veterinário e produtor rural. Trabalha com bubalinos há cerca de 30 anos e há 8 focou na produção do leite, que é destinado à produção de mussarela. Um queijo diferenciado e único. Na Itália, mussarela é sinônimo de queijo nobre com 100% de leite de búfala. Um leite, ainda que 107% mais gordo que o da vaca, mas com até 20% menos colesterol, 34% mais proteínas e menos sódio, cloro e potássio. Os dados da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos estimam produção anual de 92,3 milhões de litros de leite e aumento de 20% no consumo de derivados em todo o país. Mas, apesar do retorno garantido que os bubalinos proporcionam, manejo mais simples, investimento menor e tantas outras características, Marcelo afirma que não há concorrência com os bovinos. A criação de búfalos é mais uma boa alternativa dentro da cadeia produtiva. Nós estamos já com um rebanho superior a 70 mil cabeças de gado. Nós chegamos aí a um pouco menos de 60 mil alguns anos atrás. Mas houve uma retomada, acho que muito em função da organização da cadeia. Hoje nós temos canais de comercialização fluindo de uma maneira muito satisfatória. Nós temos a nossa cooperativa que adquire tanto o leite quanto os animais produzidos para corte e também outros frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul que têm linhas de comercialização específicas para búfalos. Então eu acredito que o futuro é promissor. Eu considero o búfalo não um animal para substituir o bovino, mas uma excelente alternativa para aqueles produtores que querem ou ter um foco de uma produção mais natural ou aqueles produtores que produzem em cima de um ambiente mais adverso. O Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, faz com que as pessoas reflitam sobre o líquido mais precioso do mundo que poderá faltar se não preservado. Para Nária e Andressa, o dia hoje foi de tarefa. Elas aproveitaram o sol para terminar o trabalho escolar sobre a água. Além de pesquisa, as estudantes tiraram fotos da natureza e caminharam no parque. O objetivo era um só: levar para a sala de aula informações sobre o mais importante recurso natural do homem. Elas já aprenderam que pequenas ações podem fazer grande diferença. Economizar um pouco a água, deixar um pouco assim de ficar escovando os dentes, demorando, lavar a louça. Coisas de casa, simples, às vezes que ninguém percebe. Ninguém acha que vai morrer de acumular bastante roupa para lavar de uma vez, acumular louça, fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Eu acho que são medidas simples que ninguém percebe, mas ajuda. O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU há 19 anos. 22 de março é um dia destinado à reflexão e debates sobre o líquido mais consumido no planeta, que continua sendo desrespeitado pelo homem. Além do desperdício, grande parte dos rios e mananciais ainda são poluídos todos os dias. Acho que a maior importância é um momento de reflexão sobre a questão da água, né?
O Brasil é um país que tem uma grande abundância de água ainda. Mas a gente, mesmo tendo essa grande abundância, a gente precisa parar alguns momentos e refletir sobre o consumo desse bem tão importante para a gente. Para a ambientalista, a conscientização sobre o consumo correto da água começa a ser despertada nas pessoas. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição na humanidade. De um momento de muito consumo, de consumismo mesmo, de encarar a água como um bem que não é tão importante. A gente está passando por uma transição para um momento de mais conscientização, de mais reflexão sobre a importância e o valor da água. O respeito à natureza, em especial à água, deveria ser praticado por todos. Talvez em um futuro próximo isso possa acontecer. As novas gerações agradecem. Eles parecem ursos de pelúcia e os chineses lutam para que este não seja o destino dos ursos pandas, que há muito tempo estão em extinção. A reprodução artificial tem ajudado a espécie. Os animais, nascidos em uma base de criação no sudoeste da China, contribuíram para a diversidade genética da espécie. O trabalho de reprodução artificial dos pandas representa um avanço histórico. A população da espécie mantida em cativeiro chega agora a 341. O número significa que o perigo de extinção está praticamente eliminado. Para ajudar a manter a diversidade genética, a China implementou o projeto de reprodução artificial, selecionando cuidadosamente pais que produzem filhos mais fortes. De acordo com a pesquisa, o foco anterior era somente na quantidade. Agora, a qualidade tem sido prioridade, assim também como a contribuição destes novos animais para toda a espécie. O número de nascimentos em 2012 representa uma queda de 50% em relação ao ano anterior. No entanto, a pesquisa diz que a colaboração deles é muito maior do que os 20 nascidos anteriormente. A existência de árvores nos perímetros urbanos é saudável e necessária, mas também pode se transformar em um grande problema se não houver planejamento no plantio. Quem vive em grandes centros urbanos sabe o quanto faz falta a existência de uma massa verde em meio a prédios e asfalto. Em grande parte das cidades, a consciência de que árvores são fundamentais e necessárias já existe. Os benefícios de uma arborização urbana consciente também já são conhecidos. Sombra, purificação do ar, redução da poluição sonora, do impacto das chuvas, fator estético, paisagístico, dentre outros. Mas o que é para ser bom pode também se transformar em problemas. Nesta praça, por exemplo, existem árvores quase centenárias que são abrigo de pessoas e veículos em dias quentes. Mas quando vem a chuva e o vento, ninguém se arrisca. Quando vem vento bastante forte, a primeira coisa que nós fazemos é sair daqui da praça aqui. Aí nós estacionamos em outro lugar, aí é onde não tem risco de ter essas árvores caindo. Às vezes quando o vento é muito forte, a gente tira o carro daqui, para de trabalhar ou vai para ali para 7, para o outro lado da rua, para não ver um calho amassar o nosso carro. O biólogo Milton Félix atesta que a existência e execução de um plano de arborização urbana é fundamental em todas as cidades. É esse plano que define regras e posturas com relação à criação de novas áreas verdes e trato com as já existentes em áreas públicas ou privadas. A questão está toda na gestão de uma política pública de gerenciar esse vegetal, monitorar ele, porque o vegetal tem vida própria, ele então se desenvolve, então tem que ter um acompanhamento desse desenvolvimento, umas podas constantes de formação, as chamadas podas de condução, no sentido de monitorar. E quando ele tiver realmente mais, digamos, a nível biológico mais velho, a gente ter a condição de saber o momento certo de suprimir ele, substituir por um novo, enfim. Toda essa política é importante para que ocorra esses acidentes, esse monitoramento constante. Grande parte das árvores plantadas em épocas que nem se falava em planejamento urbano, hoje são problema para consumidores e para as companhias de energia, quando os galhos convivem perigosamente com as fiações. Nos passeios públicos, muitas raízes estouram as calçadas, tornando-se perigo constante. Situações evitáveis a partir de um planejamento adequado, conhecimento e trato correto de cada árvore plantada. Isso é muito importante, conhecer a biologia do vegetal
para saber o comportamento, o quanto ele vai ser, digamos, estar seguro em estar ali, né? Então essa política, esse plano de gerenciamento dessa questão da urbanização é muito importante no momento de se decidir qual árvore deve ser plantada em qual local. Quando eu escolho ter uma árvore, um vegetal, eu entendo que ele vai ser importante para mim, para a geração futura, para os meus filhos. Isso é muito importante, né? Digamos, esse equilíbrio nosso com a natureza. E o Novo Campo fica por aqui. Aproveite e acesse agora nossas redes sociais e concorra a vários prêmios. O endereço do Facebook é facebook.com/novocampo. O do Twitter é @novocampoNT. No nosso blog você encontra todos os nossos programas. Acesse novotem.com/novocampo. E o nosso encontro é no próximo domingo ao meio-dia. Nós vamos falar sobre o caminho do lixo. Para onde ele vai, você sabe? Isso e muito mais você acompanha aqui no Novo Campo semana que vem. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!